toda a terra, elevado estás, acima dos montes, até sobre o sol. Mas o meu desejo, minha oração, é vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, Senhor. Aleluia! Reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu... Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, Senhor. Aleluia! Podes dizer isso essa manhã, reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra elevado estás, acima dos montes, até sobre o sol. Mas o meu desejo, minha oração, é vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, Senhor. Oh, reina na tua igreja, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. Aleluia! Podemos cantar mais uma vez juntos aqui, igreja. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina. Mais uma vez. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és o Senhor de tudo o que sou, por isso reina em mim, Senhor. Oh, reina em mim, Senhor. E nós, nós te louvamos, Senhor. Só tu és, Senhor. Só tu és, Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois tu és Deus. Só tu és Deus, só tu. Só tu és, Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia
Esta manhã te coroamos, Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Adoro o Senhor. Adoro o Senhor. E seja bem-vindo, Espírito Santo. Te coroamos, majestade. E seja desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim, Senhor. Senhor, meu desejo, vamos cantar juntos, adorar a Deus. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, Senhor.
igreja do Senhor, Senhor. Tira o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Esconde-me com tuas asas, Deus. Cobre-me com a sombra da tua mão. Quando o mar se erguer e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o Rei da criação. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Adoro ao Senhor esta manhã. Shelaramandre coro moné. Tu mereces toda a honra e toda a glória. Que as tuas asas nos possam cobrir, Senhor. Aleluia. Esconde-me com tuas asas, Deus. Cobre-me. Cobre-me com a sombra da tua mão. Com a sombra da tua mão. Quando o mar se erguer e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Pai do temporal, tu criação, me aquietarei, pois sei. Eu vou descansar. Descansará minha alma só em ti. Minha alma só em ti. Tua graça, Senhor. Tua graça é suficiente para mim. Quando o mar se erguer e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o Rei da criação. Me aquietarei, pois sei. Quando o mar romper e o céu rugir, passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o Rei da criação. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Me aquietarei,
céu rugir. Passarei contigo a tempestade. Pai, tu és o Rei da criação. Me aquietarei, pois sei és Deus. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Me aquietarei, pois sei que és Deus. Aleluia. E o lema da nossa igreja para este ano principal é compromisso. Penso que muitos de vocês estão lembrados deste lema. E além disso, nós sobre este lema arranjámos também subtemas que certamente durante o ano iremos falar neles, porque acreditamos que são importantes para a nossa vida cristã. E baseado precisamente no primeiro, no compromisso, então gostaria de nesta manhã falar acerca do nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus. Será que nós entendemos o que significa compromisso? Será que nós sabemos a diferença em estar envolvido em algo e ter um compromisso? Se nós não compreendermos esta diferença entre o estar envolvido e o estar comprometido, então dificilmente compreenderemos o que Jesus nos disse no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 12, versículo 29 a 30. E gostaria que abríssemos as nossas Bíblias precisamente neste versículo de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30. Marcos 12, 29 e 30. Diz assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como os irmãos repararam, o primeiro aspecto é que o próprio Deus está a dizer que Ele é o único Senhor, não há outro. E se Ele é o único Senhor, o nosso compromisso deve ser única e exclusivamente com Ele. Não pode haver outro tipo de compromisso, porque há um só Senhor, e é com esse Senhor que nós queremos ter o nosso compromisso. Agora, o compromisso manifesta-se através das nossas ações. Nós podemos dizer que estamos comprometidos com isto, comprometidos com aquilo, comprometidos com aquele outro, mas depois as nossas ações não demonstram que estamos comprometidos. Há muitas pessoas que efetivamente é fácil para eles dizerem que estão comprometidos, mas depois as suas ações demonstram que, afinal de contas, não estão comprometidos. E aqui, este compromisso com Deus, ele exige todo o nosso coração, não apenas uma parte do nosso coração, não apenas, digamos assim, metade do nosso coração, mas todo o nosso coração. E não somente todo o nosso coração, mas toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Vocês vão de reparar que o ênfase aqui, neste versículo, vai para todo. E eu costumo dizer tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Para Deus não tem valor uma parte. Deus quer tudo de nós. Tudo de nós. Porque quando Ele nos dá a nós, também nos dá tudo o que Ele tem.
Ele abençoa-nos com toda a bênção espiritual. Ele não dá as coisas a conta-gotas, Ele abençoa-nos, Ele deu-nos uma salvação preciosa, maravilhosa, eterna. Ele não nos deu uma salvação dependendo de alguma coisa que fizéssemos, mas deu-nos uma salvação eterna. Amém? E ainda hoje Ele está providenciando esta salvação para todo o homem, toda a mulher que verdadeiramente o aceita como Senhor e Salvador. Ele não te deixa salvo a meias. Ele não faz coisas a meias, Ele faz as coisas completas, amém? Ele é um Deus completo. E aqui, Ele está utilizando precisamente uma expressão do Antigo Testamento, o Shema Israel, e aqui está a falar de todo um compromisso total, que envolve tudo aquilo que temos e somos, não apenas no nosso exterior, mas essencialmente no nosso interior, porque se há alguém que conhece os nossos corações, é Deus. Não há aqui ninguém, não há mais ninguém que conheça a profundidade do meu e do teu coração, a não ser Deus. Por isso, é muito difícil para nós, seres humanos, fazermos certos juízos de valores, porque o único que conhece verdadeiramente o coração do ser humano é Deus. E Ele sabe o que é que eu estou a pensar neste momento. Ele sabe o que é que eu faço a cada dia. Ele sabe com que intensidade eu o amo. Ele sabe até onde eu estou disposto a ir por amar ao Senhor. Temos verificado que há pessoas que de uma maneira precipitada conseguem dizer da boca para fora muitas palavras, mas depois com o tempo não é assim. Estou a pensar de uma história que eu ouvi há uns anos atrás, de uma jovem que, invisual, que se enamorou de um rapaz, casaram. E esse rapaz sabia que, oferecendo parte de córnea dos seus olhos, ela podia vir a ver. E ele fez assim. E só porque quando a menina começou a ter vista, mais tarde deixou, porque achava que ele era muito feio. E afinal ele tinha sacrificado, por amor, uma parte dos seus olhos, para que ela tivesse vista. Verificou que afinal o amor dela não era um amor eterno, não havia nenhum tipo de compromisso. Talvez só porque ela estava a ajudar, mas o verdadeiro amor vai até ao fim. Vai até ao fim. Não importa as dificuldades que existam no meio. Nós temos visto como pessoas com muitas facilidades desistem de Deus, deixam Deus, abandonam Deus. Ou seja, quando têm grandes necessidades, Deus é tudo, estariam dispostos, entre aspas, a fazer qualquer coisa, mas depois quando conseguem atingir os seus objetivos, então facilmente abandonam Deus, abandonam os seus caminhos. E um compromisso é, sem dúvida, um estabelecimento, é o assinar de uma aliança. Sem aliança não existe compromisso, e sem compromisso não existe aliança. É verdade que alguns dirão, e eu tenho uma aliança, muitos de vocês têm uma aliança, mas esta aliança não foi colocada aqui no dedo apenas para parecer bonita. Foi um compromisso que eu fiz, foi um compromisso que vocês fizeram. É verdade que a sociedade sempre arranja maneiras de ultrapassar estas coisas. E hoje sabemos que a própria lei portuguesa, se uma pessoa está junta há mais de não sei quantos anos, é considerado um casamento. Mas no fundo, durante os primeiros anos não é bem assim, porque se acontecer alguma coisa, cada um vai para o seu lado. Aliás, hoje há pessoas que se juntam e dizem mesmo assim, vamos lá ver se isto resulta. Não há compromisso nenhum. Se eu chego ao pé de alguém, vamos lá juntar-nos, se isto der para ir para o futuro, estaremos, senão acabaremos. Que compromisso é esse? É a coisa mais fácil de fazer. Quer dizer, quando tudo corre bem, quando tudo corre da nossa feição, quando tudo vai como nós gostamos, nós fazemos algo. Mas depois, já ouvi muitas histórias de alguém que ficou doente e foi abandonado, e foi abandonada, porque não há nenhum compromisso. Muitas pessoas hoje apenas estão com as outras por interesses. E vivemos numa sociedade muito interesseira, em que as pessoas são boas por aquilo que têm. Tens, vales. Não tens, não vales. Mas não deveria ser assim, porque o amor vai acima de todas essas coisas. E com Deus, qual é o tipo de compromisso que nós temos? E eu disse já ao princípio que uma coisa é
é um envolvimento e outra coisa é um compromisso. Eu estava a pensar numa fábula que li sobre um porco e uma galinha. Porco e uma galinha. E um fazendeiro, o fazendeiro chegou ao pé do porco e da galinha e disse assim: olha, eu estava a pensar nesta manhã comer um baconzinho com os ovos estrelados. Mas vou poupar isto, mas espero que vocês todos os dias durante 2 semanas me façam um pequeno almoço fora de série, inédito. E eu não vou tocar nem nos ovos, nem no bacon. Claro, o porco era o mais interessado no meio disto tudo. Porque pôr ovos, que eu saiba, é apenas um envolvimento. Põe, mas não lhe toca na pele. O porcozinho ia ficar sem a pele, ia ficar sem tudo, para dar o bacon ao senhor da granja. Então, nos primeiros dias, correu tudo muito bem. E o porco, com medo de morrer, envolveu-se ainda mais. Envolveu-se não, comprometeu-se mais a fazer. Mas comprometeu-se tanto, que ele já não pensava noutra coisa, porque ele não queria morrer. A galinha disse assim: eu estou marimbando para isto. Eu apenas tenho que dar ovos. A minha vida não está em risco. E há muita gente que é fácil envolver-se, porque não põe em risco nada. Mas quando há um risco, então há alguém que se compromete. E é verdade, meus amados irmãos, que o risco que nós possamos ou não correr é um risco que sempre nos traz a nós algo fantástico. Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, a vai ganhar. E nós temos que pensar na profundidade desta palavra. Ou seja, se eu por amor ao Senhor eu perco a minha vida, afinal de contas não estou bem a perder. Estou a perder apenas uma coisa efêmera, que dura uns anos, mas a minha alma viverá eternamente com Deus. Então, o que é que nós preferimos perder? A escolha é nossa. Perdemos algo para depois ganhar mais? Ou perdemos algo para depois perdermos tudo? Por isso a Bíblia diz que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. E há muita gente que efetivamente não está preocupada com as coisas espirituais. E hoje há muita gente a brincar com as coisas espirituais. Há muita gente que pensa que vai viver eternamente. Há muita gente que as suas ações demonstram que afinal de contas não tem nenhum compromisso. Até ao dia em que talvez recebam uma notícia de que estão para morrer, de que já não há esperança de acordo com a medicina. Então há pessoas que aí parece que, por causa do medo, voltam-se para Deus. Mas nós não deveríamos ter medo para nos voltarmos para Deus. Nós devíamos já hoje caminhar com Deus. Não devemos estar à espera de uma notícia trágica para nos agarrarmos a Deus. Hoje é o dia de nós estarmos agarrados a Deus. Amanhã é o dia de continuarmos agarrados a Deus. E sempre será o dia de estarmos com Deus, porque aquele que está com Deus escolhe a melhor parte. Então nós não temos que ter medo de nada para andar com Deus, porque para nós é um prazer que Deus permita que nós andemos com Ele. Então Deus quer ver da nossa parte um compromisso. É verdade que nós sabemos que não é um papel, porque eu posso assinar papéis e da mesma forma que assino um papel, passado uns dias vou mandar destruir o papel, porque é um contrato. Mas quando nós assinamos um contrato, é verdade que há um compromisso da nossa parte. Há um compromisso da nossa parte. Mas o nosso compromisso não se trata de papel, é um compromisso verdadeiro no coração, no qual verdadeiramente cada um de nós deve ou não dizer: Senhor, eu quero estar comprometido contigo todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Não apenas em parte da minha vida. Deus quer ser Senhor de todas as áreas da minha vida e da tua vida. Não vale a pena entregar ao Senhor apenas uma área da vida, porque com isso estamos a demonstrar que, afinal de contas, não confiamos em Deus. Ou confiamos ou não confiamos. Se os irmãos dizem que confiam numa pessoa e depois há áreas que vocês dizem: sim, eu confio em ti, mas nesta porta tu não entras, por aqui tu não passas, esta gaveta não abres.
Vocês acham que estamos a confiar verdadeiramente nessa pessoa? Não estamos. Porquê? Porque há áreas que nós não confiamos. Agora imaginem-se Deus, que vê os nossos corações, que sabe todas as coisas e sabe até que ponto verdadeiramente eu e tu estamos comprometidos com Ele. Porque às vezes há crentes que dizem mesmo, sim, Deus só tem ação nesta e naquela área, na outra Ele não tem nada. Isso sou eu que escolho. Essa área pertence-me a mim. Aqui sou eu que decido. Aqui sou eu que vou escolher aquilo que eu quiser. Mas quando verdadeiramente nós amamos a Deus e temos-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, nós temos que estar dispostos a que Ele trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos fechar-lhe a Ele qualquer área, porque é importante que Ele seja Senhor total das nossas vidas. De outra maneira, eu não poderei dizer, Ele é o meu Senhor. Ou é, ou não é. E Ele quer ser o nosso Senhor. É por isso que quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele utiliza a expressão Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele está a dizer algo fantástico, porque naquela ocasião, não é a ocasião em que vivemos hoje, um servo era na realidade um escravo. E há várias palavras para escravo. E talvez as duas mais baixas é o operetos e o dolos. E depois há outras categorias de escravos que eram mais privilegiados. Mas especialmente o operetos, que é utilizado muitas vezes, era aquele homem que estava amarrado no barco, aos remos, e a vida dele era só nos remos. Não era livre de nada, absolutamente nada, nem se podia deslocar. Estava nos remos. Era o escravo mais baixo. E eu espero que cada um de nós saiba o que significa ser servo, escravo do Senhor Jesus Cristo. E vocês vão de reparar que até no meio cristão, essa palavra servo, que também pode ser ministro, as pessoas gostam muito mais da palavra ministro, porque é mais pomposa. E o homem e a mulher gostam muito das palavras pomposas, nem sabem às vezes o significado, mas gostam da pomposidade das palavras. É por isso que muitos hoje ficam inchados, eu sou apóstolo. E esqueceram-se que apóstolo é uma função de serviço. É um servo que vai enviado pela igreja para abrir obra. Não é nada mais do que isso. É que eu sou profeta. E é um servo que Deus o usa, portanto, ou na profecia, ou dando, portanto, uma palavra à igreja. Não é nada do que as pessoas hoje querem, pensando que é pomposidade. Eu sou pastor. Pastor é aquele que apacenta as ovelhas. E deve cheirar a ovelha, porque senão não é pastor. Então nós vivemos numa época em que as pessoas agarram-se demasiado aos títulos, como se o título fosse a coisa mais importante. E não é o título, é a função. E nós somos chamados por Deus para fazermos funções. Mas todas as funções serão sempre uma. Somos servos e Ele é Deus. Somos servos e Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, deve ter o controle total sobre as nossas vidas. Eu não posso dizer a Deus, bem, Senhor, nesta área e naquela, Tu és Senhor. Na outra não és Senhor. Então que coisa é essa? Como é que um escravo, e estamos agora a pensar no tempo, podíamos ir a tempos mais remotos, mas no tempo dos romanos, e é interessante que, por exemplo, quem estudou a carta aos Coríntios e outras, mais de metade da cidade de Corinto eram escravos. A maioria eram escravos naquela cidade, ou seja, cada livre tinha muitos escravos para o servir. E um escravo só tinha um direito de não ter nenhum tipo de direito. Os servos não tinham nenhum direitos. Claro que isto interpretado para Deus é muito diferente, porque assim, nós não temos direitos, mas Deus continua a dar-nos direitos. Isto é que é o bonito disto tudo. Ou seja, eu não tenho direitos nenhuns, mas Deus vela pelos meus direitos, coisa que os homens às vezes não o fazem. Por isso é que a palavra de Deus diz, o salmista dizia, prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Porque uma coisa o salmista sabia, é que Deus é justo e os homens são injustos. Porque os homens medem, muitas vezes, não de acordo com a verdade, mas medem de acordo com o pensamento. E o pensamento não chega ao meu coração nem ao teu coração. Por isso Davi dizia, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Porque ele ia ter misericórdia. E às vezes se nós caíssemos nas mãos de alguns homens, matavam-nos à primeira, cortavam-nos aos pedacinhos.
Mas Deus não, Deus olha para nós com olhos de misericórdia, de amor, conhece as nossas possibilidades, as nossas capacidades, e vocês só têm que ver Judas. Vocês só têm que ver Pedro. Apesar de tudo, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, manifestado àqueles homens. Um Pedro que negou o mestre e um mestre que amou Pedro até ao fim. Meus amados irmãos, isto é de uma profundidade que a nossa mente não alcança. Como é que alguém que está a ser traído, como é que alguém que está de alguma maneira a ser colocado de parte, ainda continua a amar, porque Ele é Jesus. E é isto que Ele faz com cada um de nós. E sabe outra coisa, mesmo que eu não me comprometa com Ele, Ele tem um compromisso com o ser humano muito grande. É que Ele quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Esse é o seu compromisso. E o seu compromisso, apesar de eu ser mau, apesar de eu fazer o que Ele não gosta, apesar de eu até poder negar-lhe, virar-lhe as costas, dizer coisas contra Ele, há uma coisa que Ele sempre fará. Ele nos amará até ao fim. Estou a pensar em David Wilkerson, quando estava naquela pequena aldeia e ouviu, não é, aquela história do gangue em Nova Iorque, e Deus colocou nele o desejo dele ir até Nova Iorque para trabalhar com os gangsters, com aqueles grupos de jovens que estavam envolvidos em drogas e tanta outra coisa, e ele foi até lá, apareceu lá no julgamento daqueles jovens, e depois ia para a rua evangelizar, e alguns jovens cuspiam e faziam-lhe de tudo, diziam: vou-te matar, e ele podia dizer: mesmo que tu me mates e me cortes aos pedacinhos, cada pedacinho meu falará do amor de Deus. E que não era uma brincadeira, ele estava a ser ameaçado, mas ele podia dizer: cada pedacinho meu vai falar do amor de Deus à tua vida. Irmãos, e como vocês sabem, ele morreu agora há poucos anos num acidente, mas este homem durante tantos anos foi de bênção para tantos toxicodependentes, foi de bênção para tanta gente que estava na rua, marginalizada, e abriu centros em todo o mundo de recuperação de toxicodependentes. Um ministério dos mais fantásticos. Quem quiser pode ver o filme ou ler o livro A Cruz e o Punhal. Uma história interessantíssima de um homem que teve um compromisso e honrou o seu compromisso até ao fim. Honrou o seu compromisso até ao fim. E não foi fácil. E sabem uma coisa? Nunca é fácil honrar um compromisso. Porque nós vamos ser tentados a desistir. Sempre que nós fazemos um compromisso, nós também vamos ser tentados a desistir. E a diferença é que aqueles que honram os seus compromissos, esses vão ter sempre Deus acima de todas as coisas e acreditar que Deus está no centro. Eu li um versículo há pouco tempo para falar sobre este compromisso, que está em Josué 24:15. Os irmãos que queiram abrir a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 24 e versículo 15. Como sabem, o povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito, estavam fazendo uma peregrinação pelo deserto. No deserto foi muito difícil, porque passaram por grandes dificuldades, encontraram muitos obstáculos, mas há uma coisa muito interessante: quando eles clamaram verdadeiramente a Deus, Deus sempre lhes respondeu e lhes deu a vitória. E Josué era um homem com compromissos. Josué não era um homem qualquer, era um homem que já tinha demonstrado que o seu compromisso era com Deus, e demonstrou no tempo da dificuldade. Ele e Caleb foram aqueles que foram espiar a terra prometida. E é verdade que foram os dois únicos que, quando chegaram e contaram aquilo que tinham visto, eles viram as mesmas dificuldades, os mesmos perigos, mas eles confiavam em Deus, porque eles tinham um compromisso com Deus. Os outros assustaram o povo.
disseram é impossível, nós não conseguimos, há gigantes na terra, os frutos são também gigantes, é tudo grande, é tudo difícil. Mas Josué e Caleb não foram assim. Eles confiavam em Deus porque o seu compromisso era com Deus. E algum tempo depois, quando o povo facilmente ia atrás dos ídolos, o povo facilmente procurava os deuses da terra e queriam ser como os outros povos, apesar que tinham visto a mão de Deus manifestar-se de uma maneira tremenda e maravilhosa, eles eram muito influenciados por aquilo que estava à volta deles. E é certo, irmãos, que nós vivemos num mundo que nos quer influenciar, mas eu quero dizer, é a igreja que tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. É a igreja que tem que influenciar o mundo e não o mundo que deve influenciar a igreja. E hoje, infelizmente, muitas vezes é o mundo, os padrões são do mundo, as coisas são do mundo, e quando queremos ir à palavra de Deus, alguns dizem, bem, isso está ultrapassado, isso já não é para os dias de hoje. Quem te disse a ti que não é para os dias de hoje? Deus não quer o melhor para nós? Deus não tem o melhor para nós? Deus não tem as mais ricas bênçãos do céu para nós? Deus não prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos? Então, meus irmãos, porque é que nós temos que buscar padrões do homem quando nós temos padrões divinos que são os mais altos padrões que há para toda a nossa vida? Para o nosso casamento, para a nossa cidadania, para a educação dos nossos filhos, para sermos melhores cidadãos, melhores pais, melhores homens, melhores mulheres. Nós temos o melhor na palavra de Deus. Mas muitas vezes estamos à procura daqueles padrões que não serviram, nem servirão, porque eles são influenciados pelo maligno. Mas nós temos aqueles padrões que vêm de Deus, que vieram do céu para ser bênção para cada um de nós. Vivamos na bênção de Deus, vivamos na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força. Aleluia! E se ela é a nossa força, é dela que nós precisamos para vencer os obstáculos a cada dia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta é a confiança que têm aqueles que estão comprometidos com Deus. Sabem que verdadeiramente Ele é o nosso Senhor sobre todas as coisas. E que Ele ainda hoje tem a sua mão poderosa sobre nós. E que Ele ainda hoje nos levanta. E que Ele ainda hoje faz que os nossos joelhos cansados se possam levantar e adorar o seu santo e bendito nome. Porque para sempre é a sua misericórdia. Aleluia. Então Josué no capítulo 24, versículo 15 disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, como dizendo, vocês acham que é mau? Vocês acham que é mau servir ao Senhor? Então vocês, que estiveram 400 anos no Egito, que não tinham quase para comer, que eram chicoteados, que não tinham absolutamente nenhum tipo de direitos, viveram oprimidos todo este tempo, escravos, e agora que têm a liberdade, vocês não sabem agradecer ao Deus que vos libertou? Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, diz, escolhei hoje. Hoje é o dia do nosso compromisso. Hoje vocês têm que fazer um compromisso. Vocês são livres. Eu sou livre. Eu tenho o direito de escolher. Vocês têm o direito de escolher. Mas vamos ver o que escolhemos. Escolhei hoje a quem sirvais. A quem é que nós queremos servir? Com quem é que nós nos queremos comprometer? Há muita gente que fala do céu, mas gosta tanto da terra. Há muita gente que fala tanto da glória, gosta tanto da glória, mas está a comer bolotas deste mundo. Escolhei hoje a quem sirvais. E agora ele diz, se aos deuses, plural, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, vocês são livres de escolher. Eu não vos posso obrigar. É uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Mas eu quero dizer-vos que eu já fiz a minha decisão. E eu um dia fiz a minha decisão.
Quantos um dia fizeram a sua decisão? Quantos um dia fizeram a sua decisão? Eu não estou arrependido da decisão que fiz há 50 anos atrás, porque essa decisão mudou a minha vida. Essa decisão me tem ajudado todos os dias. Eu tenho visto a mão poderosa de Deus sobre a minha vida e sobre a vida do seu povo. É impossível olhar para trás e não ver em cada momento a mão poderosa de Deus proteger, guiar, dirigir. Aleluia. Porém eu e a minha casa, independentemente da vossa decisão, eu já fiz a minha decisão. E a minha decisão é Deus. A minha decisão é Deus. Eu não sei a vossa, mas a minha é Deus. O meu compromisso é com Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus é a minha decisão. Irmãos, nós precisamos de ter isto bem claro nas nossas vidas. Todos os dias somos desafiados para tanta coisa. Todos os dias, meus amados irmãos, nós somos influenciados por muitas coisas. Mas há uma coisa que tem que estar clara e certa na nossa vida. Deus é a nossa decisão. Deus é o nosso compromisso. Ele nunca falhará ao seu compromisso. E tu e eu? Será que podemos dizer a mesma coisa? Ele nunca vai falhar ao seu compromisso. Ele nunca vai voltar atrás com a sua palavra. Será que eu posso dizer as mesmas coisas? Será que em tempos de dificuldade eu vou dizer as mesmas palavras? Será que perante a morte eu vou dizer as mesmas palavras? Que assim seja, que possamos dizer, na verdade, que o nosso compromisso é um compromisso eterno, é um compromisso com Deus. É interessante pensar que os compromissos com Deus têm-se tornado cada vez mais raros e difíceis, porque exigem muito de nós. O mundo moderno exige muito de nós e nós procuramos nos adequar às suas exigências, muitas vezes. As empresas exigem dos seus funcionários, os funcionários moldam-se às exigências das empresas, a faculdade exige a aplicação dos universitários e eles aplicam-se. É necessário um esforço maior, uma dupla motivação para que se consiga alcançar o que de nós é esperado. Só aquele que assume firmemente compromisso pode fazer a diferença. E eu digo uma coisa nesta manhã, ou a igreja em Portugal marca uma diferença, ou a igreja não vai chegar a parte nenhuma. Porque hoje vemos muita gente que não está comprometido nem com Deus, nem com a palavra, nem com as missões, nem com a evangelização, nem com a família, nem com os outros. Não está comprometida, apenas estão comprometidos com eles mesmos. Mas a igreja tem que estar comprometida com o Senhor em primeiro lugar. A igreja tem que estar comprometida com a palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. Ou seja, tudo vai passar, mas a palavra jamais passará. Por isso o nosso compromisso tem que ser com o Deus, com a palavra. Aleluia. Louvado seja o seu nome. A Bíblia ensina-nos que no mundo de iguais, alguns se destacaram por causa do seu compromisso com Deus. Querem que eu vos diga alguns nomes? José do Egito. Havia muitos. José podia facilmente ter cedido ao compromisso que ele tinha com Deus. E a história de José é uma história fantástica. E se vocês precisam de motivação, leiam bem a história de José. Um jovem que foi vendido pelos seus irmãos. Aqueles que ele pensava que o amavam, aqueles que eram os seus familiares diretos, seus irmãos de sangue, venderam-no como escravo. Isto fala-nos que provavelmente amigos, irmãos na carne, podem nos trair, podem nos fazer mal, podem fazer-nos tanta coisa. Mas há uma coisa muito interessante, os olhos de Deus sempre estiveram sobre José. E José é daqueles casos que aparentemente parece
para nos fazer a pergunta: onde estava Deus quando ele foi para o poço? Onde estava Deus quando ele foi para a prisão? Onde estava Deus quando ele foi vendido como escravo? Onde estava Deus? Dirão alguns. Onde estava Deus? Eu quero dizer, Deus sempre esteve presente. E Deus colocou num lugar alto. Mas sabem porquê? Porque José era um daqueles homens que o seu compromisso era com Deus. E quando o nosso compromisso é com Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós vamos sair vencedores. Sabe, hoje fala-se muito do vencedor por interesse. E muitas vezes no Facebook, então, hoje faça aquilo que você vai ser não sei o quê. Isso é treta. Seja fiel a Deus e você vai ser vencedor. Tenha um compromisso com Deus, sempre, todos os dias, não é apenas porque escreveu. É porque você vive, é porque você acredita, é porque você é autêntico, é genuíno e acredita verdadeiramente em Deus. Estou a pensar em Daniel, Cedraque, Mesaque, Abdenego. 4 jovens. Quem quiser ler a história destes jovens vai ao livro de Daniel. Jovens que foram tirados da sua terra e levados como escravos para a Babilónia. Jovens que tinham tudo para ser revoltados. Quem é que gosta de ser escravo? Ninguém. Quem gosta que o tirem do seu país à força? Ninguém. Quem gosta que lhe tirem das suas comodidades? Ninguém. Provavelmente até mataram os seus familiares. A Bíblia não nos diz isso. Mas não foi fácil para estes jovens. Mas sabem uma coisa? Estes jovens tinham um compromisso com Deus. E o compromisso não era de palavras. O compromisso foi através de atos. Quando o rei, instigado pelos inimigos destes jovens, resolveu fazer uma estátua para ser adorado. E todos os demais ajoelharam-se perante aquela estátua. E Cedraque, Mesaque e Abdenego ficaram em pé. Imaginem-se agora milhares e milhares de pessoas num lugar, todos ajoelhados perante uma estátua e 3 jovens de pé. Não diz onde é que estava Daniel, provavelmente estaria longe. Essa história é interessante. Daniel não estava naquele momento, esteve noutra ocasião, mas não ali. E aqueles jovens em pé. Sabem porquê? Por causa do compromisso que eles tinham com Deus. Alguns diriam: não, eu ajoelho-me, mas o meu coração não se ajoelha. Eu conheço crentes que fazem isso. Eu só fiz o gesto, mas eu não acredito nada disso, portanto não há mal nenhum. Isso é uma coisa, havia um édito que quem não fizesse tal coisa seria lançado no fogo. Aqueles jovens, por causa do compromisso que tinham com Deus, não tiveram medo. E meus irmãos, é tempo de nós verdadeiramente realçarmos o nosso compromisso com Deus. Eu sou português, mas eu não estou comprometido com a minha nação naquilo que está errado. Está a entender o que eu estou a dizer? Você pode ser angolano, mas você não está comprometido com o governo angolano, você não está comprometido com o governo brasileiro, você não está comprometido com nenhum. Você é um cidadão de um país apenas de passagem, porque a nossa cidadania está nos céus. Então nós não temos que defender o que não se pode defender. Mas há um que é justo, é Deus. E nós temos que ser fiéis a Deus, totalmente. Claro que nós respeitamos as autoridades, claro que nós oramos pelas autoridades. Eu oro todos os dias pelas autoridades constituídas do país onde eu estou e do qual eu sou cidadão. Mas sabe uma coisa? O mundo e as suas concupiscências passam. Mas aquele que permanece no Senhor, esse durará para sempre. Amém? Porque esse tem vida eterna. Então, meus amados irmãos, nós temos um compromisso. E o nosso compromisso, acima de tudo, é com Deus. E não esqueçamos deste compromisso. Eu estou a pensar noutro homem mais recente, claro, bastante longe de nós, João Batista. João Batista pagou muito caro por denunciar o pecado e por anunciar as boas novas. Pagou com a sua vida, cortaram-lhe a sua cabeça, sabem? Mas ele tinha um compromisso com Deus. E o seu compromisso foi demonstrado em todos os dias do seu ministério.
Logo de princípio, quando ele viu Jesus, ele podia dizer: eu nem sequer sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele não se colocou dizendo: eu sou o segundo agora, eu sou o emissário, o embaixador, eu vim aqui. Hoje havia aí muita gente a fazer isso, até vinham cartazes. Chegou o embaixador. João Batista pregava: raça de víboras, arrependam-se, arrependam-se. E não gostavam. E depois o faraó, aquela senhora que andava com ele, não era casada e não gostou da mensagem, porque ele estava a denunciar o pecado. Então conseguiu a cabeça de João Batista. Conhecem todos a história. Apesar de ser um homem respeitado, era um homem temido, mas mesmo assim não escapou à ira de uma mulher que não gostou de ouvir a mensagem de João Batista. Mas João Batista era daqueles homens que eu admiro, porque o seu compromisso era com Deus. Meus queridos irmãos, o nosso compromisso deve ser com Deus em todas as nossas áreas. Nós não podemos ter meios compromissos. Ou temos um compromisso, ou não temos um compromisso. E claro que eu podia falar de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hoje há pessoas que por muito menos deixam Deus. Pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, não se importam de abandonar Deus, porque verdadeiramente não estão comprometidos com Deus. Mas Moisés comprometeu-se com Deus, e a partir do momento que se comprometeu com Deus, ele não quis nada deste mundo, mas ele queria que a glória de Deus se manifestasse na sua vida e o povo honrasse e adorasse o nome que é sobre todo o nome. Podia também falar do apóstolo Paulo, que mesmo diz que julgou tudo como perda para ganhar a Cristo. Um homem com uma carreira religiosa prometedora. Um homem com um conhecimento, um homem respeitado na religião, mas um homem que por causa do seu compromisso com Cristo passou a ser um perseguido. É fantástico, como alguém que persegue, alguém que tem na mão a possibilidade de mandar matar outros, depois se coloca ao contrário, por causa do seu compromisso com Deus. Irmãos, isto são milagres. Por isso eu acredito em milagres. E à medida que nós temos um compromisso com Deus, Deus vai ser o Deus dos milagres. Porque Deus vai honrar a sua palavra. Aleluia! Deus nunca vai voltar atrás com a sua palavra. E se Ele disse que Ele te vai abençoar, Ele te vai abençoar. Se Ele disse que Ele te vai curar, Ele te vai curar. Se Ele disse que foi preparar um lugar para ti, Ele foi preparar um lugar para ti. Se Ele disse que virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua igreja. Se Ele disse que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá, isso assim será, porque é a palavra de Deus. E Deus não mente. Ele é fiel e verdadeiro, aleluia. E a nossa confiança tem que estar precisamente em tudo isto. Agora, o que é que Deus exige de nós quando assumimos um compromisso com Ele? Claro que Ele exige renúncia, Ele exige disciplina. Disciplina, às vezes nós os crentes não queremos ter disciplina, mas é necessária a disciplina. A oração, a meditação na palavra, jejum, consagração, ser cheios do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, buscar o batismo com o Espírito Santo, ter comunhão no corpo de Cristo, tanta coisa fantástica que nós temos que lutar. Mas também exige perseverança, vencer o cansaço. Irmãos, claro que muitos de nós esta manhã ficávamos na cama, mas os irmãos não ficaram na cama, eu não fiquei na cama. Porque nós somos daqueles que perseveramos. E meus amados, nós queremos dar o melhor a Deus. É tão fácil dar o que sobra. Mas sabe, estamos frescos. E com a frescura que há lá fora, ainda mais frescos estamos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem o primeiro lugar nas nossas vidas. Vencer a comodidade, os falsos sentimentos, a falsa espiritualidade, condições adversas, haveria tanta coisa para nós não estarmos aqui. Mas nós escolhemos estar aqui, aleluia.
E escolhemos estar aqui por causa do nosso compromisso com Deus. Amém? Por causa do nosso compromisso com Deus. E sabe o que é que determina o nosso compromisso com Deus? É o nosso amor a Jesus. É o nosso amor a Jesus. Aleluia. É também a consciência de que o Senhor nos chamou à salvação. De que o Senhor nos chamou para ser seus filhos. Parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós precisamos estar reunidos uns com os outros, louvando e adorando o nome do Senhor. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que vocês querem. É isso? Então como é que é? Vocês sabem mais do que eu, digam lá. Nós sabemos igual. Se vocês fizerem aquilo que eu vos mando, vós sereis meus amigos. Se fizerdes aquilo que eu vos mando. Irmãos, o nosso compromisso com Deus exige de nós fazer aquilo que Ele nos manda. Fazer aquilo que Ele nos manda, João 15, 14. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele está comprometido connosco, sabe quantas horas ao dia? 24/24. Sempre está comprometido. Há muita gente aqui que só está comprometida com Deus ao domingo. Eu dou graças a Deus que Ele está comprometido comigo todos os dias da semana, todos os segundos, todos os minutos. Sempre está comprometido comigo e contigo. Ele não falha jamais. Então, lembremos-nos aquilo que Jesus disse em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Claro que a Bíblia não está a dizer para tu abandonares o teu pai e a tua mãe, como alguns interpretam isso desta forma, mas o que Deus está a dizer é que Ele tem que ser o primeiro e ter o primeiro lugar em nós. E se o meu pai e a minha mãe me impedem de eu ter um compromisso com Deus, eu não sou obrigado a fazer caso ao meu pai e à minha mãe, ao meu irmão, à minha irmã, à minha mulher, ou quem seja, porque o meu primeiro compromisso é com Deus. O meu primeiro compromisso é com Deus, não é com mais ninguém. E outra coisa, aquele que tem um compromisso com Deus é mais fiel em cumprir os seus compromissos com os outros. Muito mais. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Um marido que está comprometido com Deus verdadeiramente tem um grande compromisso com a sua mulher. E a mulher com o seu marido. E os filhos. Porque assim, o nosso primeiro compromisso, se não fosse com Deus, a coisa estava errada. Mas quando é com Deus, nós somos ajudados a cumprir os outros compromissos com retidão. Por isso, minha irmã, meu irmão, não se preocupa. É que a minha mulher é muita igreja. Olha, se for a igreja mesmo, se for o Senhor, dê graças a Deus. Se o seu marido está a servir a Deus, dê graças a Deus, porque Ele vai honrar e melhorar. É verdade que tem que se conversar, é verdade que temos que ajudar. Não estou a dizer o contrário. Mas quando o compromisso primeiro é com Deus, os outros compromissos vão funcionar. Que às vezes há ajustes, sim que há ajustes. Todos nós, seres humanos, necessitamos de ajustes. Veja lá, se tanta coisa precisa ser ajustada, nós também, porque não somos perfeitos e precisamos ser ajustados. Mas até o compromisso com Deus ajuda-nos a nós ajustarmos. Porquê? Porque o nosso ego, o renunciar o nosso eu, é fruto do nosso compromisso com Deus. Quanto mais comprometido eu esteja com Deus, menos o meu ego me vai dominar. Então é possível. Também a renúncia da carne, os desejos pecaminosos, do pecado, dos meus projetos pessoais. Agora, irmãos, recordemos que temos que perseverar, temos que avançar. E eu pergunto, e termino aqui, até que ponto, nesta manhã, tu estás comprometido com Deus?